Texto que nós falamos, Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Esse texto é um texto bastante conhecido, né, da palavra do Senhor, um texto que toca com certeza em nossos corações, principalmente na época em que nós estamos vivendo, certo? Vocês já conhecem bem essa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É conhecido como a carta da alegria, né? A palavra que mais aparece nesses 4 capítulos da epístola de Paulo aos Filipenses é a palavra regozijai-vos, alegria, né? Alegrai-vos. Ele sempre vai estar entrando nessa temática, né? O apóstolo Paulo falando da dificuldade aqui, de uma dificuldade ali, e novamente retorna para a alegria. Ele convida os filipos a se alegrarem, a se regozijarem no Senhor, a estarem alegres no Senhor, constantemente alegres. O quadro em que essas pessoas viviam não era um quadro muito oportuno, não só para eles, mas também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em uma das suas prisões e essa igreja estava passando por problemas internos e externos a elas, né? Problemas de movimentos de mestres, de falsos mestres que estavam se levantando no meio dela, pessoas que estavam tentando usurpar de certa maneira o apostolado do apóstolo Paulo, problemas de perseguição externos, e ela estava enfrentando tudo isso. E nessa transição de ficar dando auxílio ao pastor, né, ao apóstolo Paulo, através de Epafrodito, que até por um momento também passou por uma grave enfermidade, quase que morria, mas o Senhor teve misericórdia de Epafrodito e misericórdia de Paulo, que precisava daquele auxílio, né, e que precisava, a igreja precisava também de Epafrodito. Então aqui nesse texto aqui, em especial, o apóstolo Paulo ele vai tratar de algumas questões relacionadas à comunhão, né? À comunidade cristã, ao fato da igreja ter que defender a fé evangélica, a igreja está unida em defender os princípios, né? Viver de fato como cidadãos dos céus. Então, precisamos ver aqui nessa carta essas questões que estão sendo tratadas. O apóstolo Paulo está tratando de várias questões aqui, inclusive dessa questão da alegria, né? Que a igreja deve exultar em alegria. O texto mais conhecido dessa carta do apóstolo Paulo se encontra no capítulo 4, os seus versículos 10 em diante, né? Que diz que nós podemos todas as coisas, né, naquele que nos fortalece. O versículo 13, né? Tudo posso naquele
que me fortalece. É o versículo mais conhecido da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O outro versículo que também é bastante conhecido nessa carta é o versículo 6 do capítulo 1, né? Que vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, né, que essa carta ela vai tocar bastante em várias temáticas, né? Ela vai tocar bastante nessa questão da comunhão entre a igreja, que a igreja deve ter, que os irmãos que compõem a igreja, eles devem ter características comuns entre ambos, né? Ambos devem ter o mesmo pensamento, a mesma alma, a mesma convicção, buscarem, no sentido aqui do evangelho, serem cidadãos dos céus, certo? Então, o contexto aqui, ele vai tratar basicamente disso. E interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar do maior exemplo, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. No capítulo 2, ele vai falar desse exemplo, que nós devemos fazer como Cristo Jesus, né? estarmos unidos em um só propósito, né? O maior exemplo de humilhação que ele vai tratar aqui vai ser a pessoa de Cristo Jesus, no capítulo 2, o versículo 5. Acho bastante interessante a gente trazer essas informações aqui para que haja para nós essa ideia, né? essa perspectiva para saber de que maneira nós podemos lidar com esse texto. Então, o primeiro versículo que nós fizemos a leitura aqui, no capítulo 1, é o versículo 27, certo? Eu quero que você, se você puder, estar com a sua Bíblia aberta nesse momento, o versículo 27 ele nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante que essa palavra, essa primeira palavra aqui, vivei, é a mesma palavra que dá origem para o termo política, né? Cumprir, aqueles que cumprem as regras, né? Que vivem como cidadãos, que cumprem seus direitos e deveres. E aqui, essa palavra vivei, ela vai justamente estar relacionada àqueles que são cidadãos. Cidadãos de que lugar, né? Cidadãos de que localidade? O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que esses cidadãos aqui são cidadãos que fazem parte de uma pátria especial, certo? Essa pátria não é uma pátria terrena. E a gente vai encontrar isso no capítulo 3, o versículo 20. Capítulo 3 de Filipenses, o versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria não é essa pátria terrena. Nós somos cidadãos terrenos, certo? Nós vivemos nessa terra, nós devemos pagar os nossos impostos, devemos viver de forma adequada, né? De forma ética nesse mundo, mas a nossa terra não é essa terra, certo? A nossa pátria não é essa pátria, certo? A nossa pátria não é o Brasil, ok? A nossa pátria, nós que fomos chamados segundo o beneplácito do nosso Senhor, a nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos desta terra. E é engraçado que nós estamos em uma época, estávamos pelo menos em uma época, que parece que muitas das vezes muitos cristãos tinham se esquecido disso. Tinham se esquecido que eles não são dessa pátria, né? Nós não pertencemos aqui. O mundo nos deu a sensação de que nós temos o controle sobre todas as coisas. A pós-modernidade
ela nos deu essa sensação de acharmos que estamos no controle de todas as coisas. Eu estou falando por vocês aqui por meio de um aparelho de telefone, um aparelho de celular, né? Por meio da internet, é um instrumento de Deus, né? Para que nesse momento nós podemos transmitir essa palavra para o coração de vocês, mas ao mesmo tempo esse aparelho e a pós-modernidade nos deu o entendimento ou acharmos que nós estamos no controle de todas as coisas, acharmos que nós podemos ter as coisas na hora que nós queremos, que nós podemos fazer as coisas da maneira que queremos, né? Mas o texto em apreço aqui do versículo 27, o apóstolo Paulo, inspirado, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele nos convida a sermos cidadãos dos céus, a vivermos de forma digna, a defendermos o Evangelho. O mundo, nesse momento, ele está olhando para a reação da igreja. Qual é o tipo de reação que o povo de Deus está tendo em relação a tudo isso que está acontecendo? O mundo está olhando para nós. Ele está procurando em nós esperança em nós. Ele busca ver em nós, porque é isso justamente que o texto indica. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ousando tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E a nossa fé nesse momento, a nossa unidade está sendo provada. A nossa unidade, a nossa coletividade, a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos está sendo provada nesse momento. Está sendo provada se a nossa unidade ela é líquida ou se ela é sólida. Se ela é líquida, se a nossa comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Deus ela é líquida, ela vai se desfazer, ela vai se evaporar. Mas se a nossa unidade ela é sólida, ela não é abstrata, ao contrário, ela é sólida, ela é concreta, ela é real. Isso não vai nos impedir, isso não vai nos entristecer. O distanciamento não vai fazer com que nós abaixemos as nossas cabeças, que nós nos entristecemos ao ponto de querermos abandonarmos tudo, desesperarmos. Não. Se a nossa unidade, de fato, com Deus e com a igreja é sólida, é concreta, nós vamos resistir, nós vamos conseguir passar por esse vento, nós vamos conseguir passar por essa tempestade. O apóstolo Paulo, é interessante que ele diz aqui, ele não dá uma perspectiva certa de que vai ver a igreja de Filipos novamente. Ao contrário, ele deixa aqui tudo incerto. Ele não dá uma certeza de que vai ver a igreja. Ele deixa essa incerteza, dizendo, eu espero vos ver novamente. Mas possa ser que isso não aconteça. Então, o que o Senhor espera de nós é que nós, nesse momento, estejamos firmes em um só Espírito, firmes no Senhor, em um só Espírito, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, no que Ele fez e no que Ele está fazendo, é de fato a sua vontade, o seu querer em nossa vida. Porque eu não sei se você está entendendo dessa maneira, mas o Senhor, Ele nos tirou das nossas estabilidades. Nós estávamos muito confortáveis. Nós estávamos muito confortáveis na situação em que nós vivíamos. Estávamos muito tranquilos com as coisas que estavam acontecendo. Muitas coisas nós não estávamos levando a sério. Quantas e quantas e quantas vezes nós reunidos, eu tive a oportunidade de tratar sobre isso, de falar sobre essa questão, sobre essa importância de estarmos unidos. Quantos e quantos cultos nós tocamos sobre isso, e muitas das vezes nós não demos o devido valor a estarmos reunidos. Muitas das vezes nós não demos valor àquilo que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós. Nós não demos valor ao fato de nós termos um templo e podermos estar reunidos neles para adorar o Senhor. Hoje nós não estamos mais no templo.
Hoje nós estamos passando por um momento em que a nossa estabilidade emocional está sendo provada. A nossa fé está sendo passada pelo fogo, pelo moinho do Senhor. Nós estamos sendo provados pelo Senhor. A igreja está sendo provada pelo Senhor. A igreja de Filipe, ela estava sendo provada, ela estava sendo testada pelo Senhor, para provar aquela igreja, para que aquela igreja amadurecesse no Senhor, para que aquela igreja crescesse. A prova do Senhor, ela não mata crente. A prova do Senhor, ela aprova os crentes. Então nós precisamos entender aqui que o apóstolo Paulo, ele estava convidando os filipenses a viver em um só espírito, em um só entendimento. Se nós formos para o capítulo 2 da mesma carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai convidar aquelas pessoas a terem a mesma mente, a terem o mesmo entendimento, a buscarem o mesmo sentimento. Mas só que agora nós estamos sendo provados se a nossa fé, se a nossa unidade, ela é líquida, vai se dissolver facilmente, ou se nós de fato nós estamos fortificados no Senhor, se a nossa unidade está fortificada no Senhor, no Deus da nossa salvação. Então ele diz aqui, lutando juntos pela fé evangélica. Nós temos que lutar juntos. Nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Nós não podemos desistir. Eu sei da ansiedade. A ansiedade também vem em meu coração para estar junto com os irmãos. Mas só que nós não podemos permitir que essa ansiedade, que esse empenho, essa vontade ultrapasse os limites do bom senso nesse momento. Precisamos ter bom senso. Muitos cristãos no Oriente Médio estão morrendo, estão padecendo. Nós muitas das vezes nós às vezes dizemos isso e as pessoas muitas das vezes nós não levamos em consideração isso. Eles estavam passando pela tribulação deles. O Senhor estava provando e está provando eles de maneira particular. Mas chegou a época de Deus provar o povo brasileiro, de Deus provar o povo são vicentino, de Deus nos provar o que há no nosso coração, provar o que há na nossa mente, limpar as nossas mãos. Aquele que pode ser passado pelo fogo, ele está sendo passado pelo fogo para ser purificado. Aquele que não pode passar pelo fogo está passando pela água para ser lavado e purificado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós estamos passando por esse momento de purificação, por esse momento de contrição. O Senhor está nos quebrando. Ele está nos quebrando. Quando há uma rachadura no vaso, o Senhor, ele não cola. Né? É muito fácil para nós, quando um objeto nosso quebra, a primeira coisa que nós fazemos é pegar a supercola aí, botar lá e colar, resolver o problema. O Senhor não, quando um vaso dele quebra, racha, ele esmiuça aquele barro novamente, ele torna aquele barro em pó e refaz aquele barro. Nós estamos na olaria do Senhor. Nós estamos na olaria do Senhor. E esses textos vêm à nossa mente. Eles vêm à nossa mente como o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temeria. A sombra da morte está muito próxima de nós. Mas o pastor, Jesus Cristo, ele está conosco. Então precisamos lutar juntos pela fé evangélica, pela fé que o Senhor nos concedeu, pela graça que o Senhor nos concedeu. Precisamos perseverar nesses últimos dias, precisamos continuar firmemente no Senhor, não desistir do que o Senhor tem feito, entender a soberania do Senhor em todos os aspectos. O versículo 28 diz assim, primeiro versículo, ele pediu para que nós ficássemos firmes
em um só espírito e que lutássemos pela fé evangélica, que nós lutássemos pela fé que nos foi concedida, né? Interessante que ele vai dizer isso mais à frente sobre o ato de desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos desenvolver ela. O versículo 28 nos diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A igreja de Filipe enfrentava dois tipos de adversários: o interno, problemas eclesiásticos, problemas com membros, problemas com falsos mestres, e problemas com perseguições, problemas externos à igreja. Eles estavam passando por isso, por esse momento difícil. Nós, como igreja, nós estamos passando por momentos difíceis. Por momentos difíceis. Estamos passando não só por momentos de crise internas, como também por crises externas que vêm. Nós temos visto as notícias, nós estamos vendo algumas medidas em que alguns governadores estão tomando medidas. Algumas casas que têm sido invadidas por pessoas que estão reunidas fazendo seu culto doméstico. E governadores invadindo as suas casas, tomando pretexto disso para invadir. Padres que estavam ministrando a sua missa e homens a mando do governo entraram para impedir aquela reunião quando não havia aglomeração de pessoas. Será que nós não estamos entendendo o que está acontecendo? Fora a pandemia, a praga que bateu na porta da nossa casa, na porta da igreja. O Senhor enviou a praga, enviou o sinal. O Senhor enviou as pragas do Egito e o Senhor agora enviou uma praga sobre a terra. Um sinal sobre a terra para que a terra se arrependa dos seus pecados. E para que a igreja acorde e saia desse marasmo de acreditar que ela está no controle de todas as coisas. Para que a igreja entenda que ela não é dessa terra, que ela é povo de Deus, eleito por Deus. Então, a igreja em Filipos estava enfrentando vários adversários, vários problemas. Lembre-se que a parte central do que esse texto está falando aqui é de um povo que está unido, dessa unidade, um povo que está defendendo a fé, um povo que entende que tem que se sustentar nesse momento, um povo em que seu apóstolo não pode estar com eles. E eles têm que se manter, eles têm que se sustentar nesse momento. E ele diz assim, versículo 28, ainda continuando: pois o que é para eles prova evidente de perdição pois o que é para eles prova de evidente de perdição, para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. E o que o apóstolo Paulo estava falando para os filipenses? Olha, essas pessoas que estão rejeitando, que não estão entendendo, que não se arrependem, que não entendem o que está acontecendo, para eles, isso é um sinônimo da própria perdição deles. Esses que não querem se arrepender, esses que não querem voltar para o Senhor, esses que não querem de fato mudar os seus corações, mas que seus corações estão tenebrecidos pelo pecado, estão enraizados pela praga que é o pecado. Esses, para eles, isso é um sinônimo de perdição. É o sinônimo que eles estão perdidos. Mas para a igreja de Cristo Jesus, para o povo de Deus, para nós, que somos seu povo, é um sinônimo de salvação. Isso que está acontecendo é um sinônimo da salvação, do cuidado de Deus para cada um de nós. Isto vem da parte de quem? Isto que está acontecendo vem da parte de quem? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses. Ele diz, olha, isto vem da parte de Deus. É Deus que é o soberano, é Deus que governa a história, é Deus que está escrevendo a história. Então isto vem da parte de Deus. Deus está sacudindo a humanidade. Deus está sacudindo, está tirando a poeira das nossas
vestimentas para que nós acordemos para a realidade. E ele diz assim no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. A fé foi concedida pelo Senhor. É o que Efésios vai nos dizer. Que a fé e a graça é um dom gratuito de Deus. É um presente de Deus. É um presente de Deus para o povo que Ele está preparando. A graça de Deus. A fé é um presente de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui aos Filipenses, Deus vos concedeu a graça de padecerdes por Cristo. Nós precisamos nos alegrar. É difícil dizer isso. É difícil você que está com ansiedade lá no pico. Você que está me assistindo nesse momento, que está com ansiedade lá em cima, agoniado, sem saber o que fazer, desesperado, angustiado, perdendo a estabilidade emocional. O Senhor lhe deu o privilégio de também padecer por Cristo Jesus. O Senhor lhe deu a graça de também padecer por Ele. Muitas das vezes nós só queremos o que o Evangelho produz em relação à nossa salvação, aquilo que é bom. Mas nós não queremos as provações. Foi o que os apóstolos disseram a Cristo Jesus: Senhor, o que é que nós vamos receber da tua parte, porque nós deixamos tudo? E Jesus Cristo olhou para os seus discípulos: vocês receberão, ele disse, vocês receberão muito duplicado, multiplicado, mas com muitas provações, com muitas tribulações. Então o Senhor Jesus Cristo nos está dando a graça de também padecermos por Cristo Jesus. Então sacuda a poeira, esteja unido nesse momento com os seus familiares e juntamente com a igreja. Ligue, esse é o momento de nós enfrentarmos as barreiras. Ligue, faça videoconferência, crie um meio de falar com as pessoas. Mandem mensagens para essas pessoas, conversem com essas pessoas. Essas pessoas que são cristãs, que estão desesperadas. Diga a elas que o Senhor está lhe dando graça para passar por essa situação. Que é uma alegria também padecer pelo Senhor. É uma alegria. Os crentes do primeiro século, eles, quando eram pressionados diante da morte, eles pulavam nos tanques de piche, fervendo, porque acreditavam no Senhor, confiavam no seu Senhor, porque entendiam que era uma alegria padecer pelo Senhor. O apóstolo Paulo disse que ele levava sobre si as marcas de Cristo. Será que nós não podemos sofrer um pouco? Cristo Jesus sofreu muito mais por nós. Ele sofreu muito mais e padeceu muito mais por nós. Então nós, como igreja, como povo do Senhor, estamos sofrendo só um pouco. Estamos sofrendo só a distância de estarmos perto um dos outros. O problema dessa enfermidade que tem arrastado várias pessoas. E nós estamos padecendo por causa da distância. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu a alegria e o privilégio de também padecermos por Ele. Então Ele nos concedeu padecermos e também crer nele, certo? E isso vai lembrar o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4. Essa questão do contentamento. Eu aprendi a passar pelos momentos difíceis e também pelos momentos bons da vida. O versículo 30 diz assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é
o meu. Então o apóstolo Paulo encerra essa pequena perícope dizendo que agora a igreja está entendendo o que também ele está passando. Ele diz, vocês estão padecendo assim como eu estou padecendo. Vocês estão padecendo como eu estou padecendo. Vocês estão chorando, mas eu também estou chorando. Eu também estou angustiado. Vocês têm medo, eu também tenho medo. Eu sou ser humano. Eu sou falho, como vocês são falhos. Eu sou pecador, como vocês são pecadores. Nós somos falhos. Então, vocês que estão sentindo essas coisas, que estão sentindo esses sentimentos de dor, de angústia, esses abalos emocionais, eu também estou sentindo junto com vocês. Eu também estou passando isso com vocês. Não é fácil para nenhum de nós, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele está no controle de toda essa situação. Ele está no controle da nossa vida, no controle da história. Ele está no controle das nossas vidas. E a única coisa que Ele pede para nós é para que nós perseveremos mais um pouco, para que nós continuemos em fé e em amor, para que nós continuemos a fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou, que é defender a nossa fé, é de sermos um exemplo, é de sermos de fato um baluarte da verdade nesse momento. É isso que Ele pede de nós. É isso que Ele pede para cada um de nós nessa última hora. Os dias se abreviam. A palavra de Deus nos diz que Ele abreviaria os tempos por causa dos seus filhos. Então Ele está a abreviar os tempos. Os sinais cada vez mais têm aumentado. Cada vez mais o tempo tem passado. Mas Ele nos convida a que a nossa fé não seja líquida, mas que a nossa fé seja sólida, que a nossa unidade seja concreta, que a nossa unidade esteja fundamentada em Cristo Jesus, que a nossa unidade esteja composta, unida em Cristo Jesus. Nós somos corpos de Cristo Jesus. Todos nós estamos sofrendo, mas nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por todo esse momento, por toda essa situação juntos. Nós estamos juntos. Mesmo estando distantes, ao mesmo tempo, nós estamos juntos com cada um de vocês. Com cada um de vocês que está sofrendo, nós estamos juntos. Nós temos o mesmo sentimento que vocês. Nós temos o mesmo Espírito que vocês. O Espírito que opera em vocês é o mesmo Espírito que opera também em minha vida. O Espírito Santo de Deus está cuidando de nós. Ele sabe das nossas angústias. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo por nós. Então que Deus possa vos abençoar. Que Deus possa vos conceder graça. Que Deus possa vos dar força nesse momento tão difícil. Para alguns, para outros não. Mas que o Senhor Jesus, Ele nos dê graça, nos dê força, nos dê estabilidade emocional diante dessa situação drástica para alguns. Porque o vento vai continuar soprando, mas o Senhor do barco, Ele está presente no barco. E no momento certo, Ele vai pedir para que o vento se acalme e que o mar se acalme. E nós vamos passar por isso. Se isso não passar, nós nos encontraremos na glória. Mas enquanto isso, nós estaremos firmemente no Senhor, que nos salvou e nos comprou com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo.